Eita, Malagueta, um bocadinho mais. Alô, Um então! E aí, como é que Tudo tá, Lara Ruth? bem? Olha, eu Tudo. estou bem, estou em casa, não é? E tu, como é que estás? Eu tô bem, tô em Também estás em casa, casa. né? Estamos todos Estamos em casa. aí, pois, passando essa quaresma, né? Exatamente, uma Essa enorme quaresma sem fim. quaresma, diga-se de passagem. Nunca mais acaba, não Sabe é? que, sabe que Olha, deixa eu mandar um ironicamente, beijinho ao moço. pois, tá aí. Ah, Ventura Moço é o Felipe Moço, é? Não, é o irmão. Ah, massa! Boa, grande abraço, mãe. É uma família de gente incrível. Sua mãe também tá aí, né? Que eu vi. Um Tá? Olha, beijinho não grande. reparei. Um Acho beijinho que para tá. Pelo ela, que eu menos já não a quando eu vejo há entrei, ela muito tempo. tava. Minha mãe perguntou pela sua família, mandou um abraço para todo Oh, um mundo, para beijinho para você. vocês todos também, para os teus pais, para a tua mana, que a tua outra mana está fora, não é? Pois, tá. Mas Qualquer dia desse ela chega por aí, inclusive. O Diogão tá aqui é? com a gente, a Suzana tá com a gente. Um beijinho a Um beijo todos. aí para esse pessoal todo. E Aí já 3 da tarde, né, Laura? aqui já são 3 e qualquer coisa. 3 e 2. Pois, aqui agora são 11 horas, 11 e É 2. cedinho. Aqui já está. Isto é um dia bonito hoje. Deve estar um excelente dia de praia. Aqui também, não diga Mas isso aí não, está que aqui tá sempre. lindo o Mas aí dia. está sempre um bom dia de praia. Olha que ontem nós tivemos aqui chuva, meu A Deus do céu, sério? parecia o fim do mundo. É, Pois aí, Divagações está aí com a gente também, um grande abraço. beijinhos. Seja lá, Eu eu não consigo saber quem é, estou vendo aqui a foto, mas não estou reconhecendo. não Mas conheces. sinta-se É um amigo abraçado, mãe. meu. Ah, boa. Ora bem. Eu vou aqui mandar esse convite, Laura, para a Sim. galera toda aqui, para o pessoal vir com a gente, fazer parte dessa live, que vai ser muito bom, vai ser muito legal. Vamos Convidei mais falar de cedo o Nino, coisas, vamos falar de muitas coisas, né? novidades, coisas menos que são menos novidade, mas também Pois, são giras de partilhar. pois sim. Muita gente não tá sabendo aqui da live, né? Sim, É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a lá galera está. acaba E não, aqui não em sabendo, Portugal né? está um excelente dia de praia. Mas excelente Pois. mesmo. O mar tem estado É, maravilhoso. Oh, um beijinho! tá com a gente. E a Ira, que Um bom, que beijinho! massa. Diego Tens. Silva, grande batera, tá aqui conosco também. Que maravilha, que bom. Brutal. Diego, Oh, um inclusive, beijinho muito grande para ti, Aira. olha, Volto para. Di- o Diego não sabe, e a Sim, Ira também não sabe, eles não sabem, né? Não sabiam, sim. vão ficar sabendo agora, que eles eram dois dos convidados que nós tivemos Ai, no. no Conselho agora em 2020, aqui no Brasil, aqui em Natal, né? Na versão aqui de Natal. Enfim, mas vamos falar sobre isso aí, né? É, exatamente, Vamos, vamos falar sobre isso. para quem vai chegando, a Ângela Beijinho tá à aí, um Angela, beijo. Nós estamos, a melhor vizinha possível. olha aí. Ah, é aquela sua vizinha, meu Deus, é uma figura Sim. maravilhosa. Para quem não sabe dessa história, bem rapidinha, muito curta, eu de vez em quando recebo, né, com muita alegria e felicidade, os convites dos pais da Laura, né, para ir almoçar com eles, ou jantar, enfim. Rafa, um E numa beijinho à Rafa dessas, enorme. um beijo na Rafa. Rafa. E numa dessas, a primeira vez que eu estava lá, a gente estava almoçando e chega a vizinha dela, né? Oi, tá tudo bem? E aquela festa, né? É uma figuraça. E coincidentemente, quando eu vou lá almoçar, ela sempre chega para fazer aquela alegria conosco. Um beijo grande. Então, gente, nós estamos aqui hoje, nessa live, para fazer o Li Araújo chegou aí, um grande abraço também, Li, para fazer aqui Eu tenho que ir uma. outra vez ao Brasil para conhecer essa gente toda. Exatamente. O Li é um grande artista, grande também. A gente está fazendo aqui hoje uma reunião aberta, né? Nós Uhum. vamos falar aqui um bocadinho sobre algumas considerações do Modulatos, algumas coisas que a gente tem preparado, e vamos falar também, que não deu tempo da gente falar sobre como foi a nossa tour aqui no Brasil em 2019 e o que iria acontecer agora em 2020. Então tem umas coisas aí
que a gente acha bacana partilhar com vocês. Hoje é como se a gente estivesse fazendo uma reunião aberta. Então, quem quiser participar, quem quiser Quem tiver perguntar qualquer coisa, questões, estejam à vontade estamos aqui para para trocar responder. ideia, tá certo? É isso. Hoje, eu queria começar perguntando aqui a Laura, pedindo que ela me desse pra gente as impressões dela dessa viagem. Para quem não sabe, em 2019, o Modulatos, que é o nosso duo, né, veio ao Brasil, né? Somos residentes em Portugal e viemos ao Brasil com o nosso concerto, com o trabalho que culminou no nosso disco, que saiu no segundo semestre de 2020. 19. Desculpa, de 2019. 2019. Só que quando nós chegamos aí, né? Nós viemos ao Brasil, quando chegamos em Portugal, é que foi possível ter o disco físico, né? Em todas as plataformas. Mas antes disso, nós viemos ao Brasil e passamos... Obrigado demais. Tá vendo aí, Laura? Ai, obrigada. Deixa eu marcar 19. Nós passamos aqui pelo Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Mossoró. Nós passamos pelo Ceará, na cidade de Limoeiro do Norte. Passamos por Pernambuco. Olha, o Nino Costa entrou aí. Um grande abraço. Beijinho, Nino. Passamos em Pernambuco, que é terra do Nino, inclusive. Fizemos 2 concertos em Recife e um concerto em Belo Jardim. Fizemos aula show lá também. Então, Laura, fala aí pra gente das impressões culturais, assim, como foi, imagina, cair de paraquedas, tu nunca tinha vindo ao Brasil. Nunca tinha vindo ao Brasil, Como é que foi, assim? Bem, Culturalmente, como é que foi? culturalmente, basicamente, eu sempre fui muito fascinada pela cultura brasileira de uma maneira geral. Pronto, já fui falando, eu apesar de ser portuguesa, nascida e criada, sempre tive muito envolvida com a cultura brasileira aqui em casa. Sempre ouvi muita música brasileira, porque os meus pais ouviam muita música brasileira e sempre houve esse fascínio. Mas é engraçado, e eu gosto de referir isto, eu nunca tive aquela sensação de tenho que ir ao Brasil, tenho que ir ao Brasil. O problema foi quando eu fui, eu fiquei completamente apaixonada pelo Brasil, a verdade é esta. Ao ponto de que eu neste momento estou sempre a pensar, eu quero voltar lá, eu quero voltar lá, eu quero voltar lá. Acabou por ter um impacto diferente daquele que eu esperava, não só pela parte cultural, que realmente me encheu completamente as medidas, a maneira como eu senti que as pessoas abraçam a cultura e abraçam a música e a maneira como se entregam e como são entusiastas relativamente ao trabalho que nós vamos fazendo. Isso obviamente dá-nos um gozo tremendo e uma vontade de continuar e de trabalhar e de fazer concertos, mas o próprio país, a própria energia, todo o lado natural, de beleza natural, que me deixou tão cheia que foi muito engraçado. Aquele mês passou a voar. Foi. Foi tão rápido, quando eu dei conta que já acabou. Porque lá está, não só que reconheço isso, estávamos com imenso trabalho, sempre a viajar de um lado para o outro, a fazer horas e horas de carro, que eu nunca tinha feito tantas horas de carro na minha vida seguidas, mas simultaneamente parecia que eu estava no sítio certo. Acho que foi um bocadinho essa sensação que eu tive, como se eu estivesse no sítio certo. Tive uma sensação muito grande de estar em casa, que nunca me tinha acontecido, a não ser no meu país, obviamente. Noutros países que eu visitei, foi um país com quem eu me identifiquei muito. Lá está, não só a cultura, que a cultura é absurdamente fabulosa, a diversidade que eu já sabia que existia, mas aí é que eu realmente contactei com a diversidade enorme. Fiquei a conhecer uma série de estilos e géneros que eu nem sabia da existência, e que ainda me fascinaram mais, ainda me fizeram pensar, polas, como é que este país é absurdamente riquíssimo, 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 riquíssimo. E depois as pessoas também, eu senti uma energia tão boa com as pessoas, já sabes, eu adorava ir comer à casa dos teus pais, pá, aquele vatapá maravilhoso. Tem uma história, ó, tem outra história muito boa. Ó, tem uma turma boa aí, tem o Vila Navio, que é um grupo com que a Laura gravou o álbum, né? Com o André. Eles estão aí. Um beijinho muito A Ana grande Filipa para ele. Flores está aí Te adoro, também. Fiel, um beijinho, a Flores.
Tem uma história engraçadíssima da Laura, muito curta. Nós fomos almoçar lá na casa dos meus pais, e aí meu pai perguntou, Yuri, a menina gosta de vatapá? Aí eu disse, pai, ela não sabe nem o que é isso. Aí eu expliquei para Laura, ó, Laura, isso é uma comida tipicamente baiana e tal, da culinária baiana, mas nós temos aqui, meu pai faz, gosta muito, o pessoal da minha família gosta, enfim, vamos lá comer, vamos. Sim. Ela, mas o que é vatapá? Aí eu disse, homem, é um negócio legal, feito à base de camarão. Ela, já gostei, vamos lá. Ela experimentou, aí olhou para mim e fez, isso é muito bom, eu disse, pode ficar à vontade. Aí ela disse, olha, eu vou repetir, tá bom, fica à vontade. Aí comeu, mas isso é muito bom, eu disse, tudo bem, fica à vontade. Ela, vou repetir, aí eu, tudo bem. E depois ela olhou para mim e Comi fez assim, 3 pratos. meu Deus, eu comi 3 pratos. É comida brasileira. Opa, mas aquilo é maravilhoso. Deixa só, É eu não muito bom. como carne, portanto, houve muitos pratos brasileiros que me passaram ao lado, mas como peixe, e foi um consolo, diga-se de passagem. Eu comi tanto, 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 tanto. Que Tava muito exagero, eu não sei gostoso. como é que eu não engordei o que eu comi Foi a aí no energia que era Brasil. uma Era, energia muito boa. e também o calor, não é? A pessoa transpira mais. Pois. Ah, Laura, olha sim, só, a gente passou por cidades de estados de diferentes do estados Brasil, né? diferentes. Tem uma coisa engraçadíssima que a Laura comentou, que ela disse que nunca tinha andado tanto de carro. E para quem não tem uma ideia, imagina só. Olha, não se preocupe não. A Ida tá falando aqui que tá com ciúme porque nunca comeu esse vatapá. Ah, tens que Basta comer porque é resolver, maravilhoso. basta resolver essa questão da pandemia que vai rolar esse vatapá aí. Pra gente ir Vale a lá, pena, né? vale a pena. Sentar ali à mesa com o pessoal e estar ali naquela confraternização. Mas olha, a Laura estava falando que nunca viajou tanto tempo de carro, e para quem não conhece Portugal, imagina, a gente está falando de um país que é praticamente do tamanho do Rio Grande do Norte. Sim. Em 6 horas de carro, você vai de uma ponta a outra do país, praticamente, lá em Portugal. Então, a primeira viagem de carro que a Laura pegou foi após o nosso primeiro concerto. A gente tocou num dia, E dormiu no dia tínhamos seguinte. um concerto a seguir portanto, tivemos concerto de sexta e tínhamos concerto de sábado. Sendo que Exato, e eram aí em dois saímos, estados diferentes. saímos de Pernambuco ao Super Ceará, imaginem cedo, às só. 5 da manhã, não foi? 5 Ai, da manhã na estrada. A Laura viu, a Laura fabuloso. saiu bacana porque ela viu aquela estrada de Pernambuco, né? No caminho de Pernambuco pro que era aquela coisa bonita, Ah, três linda. vias para cada A estrada, essa sentido, estrada, houve muito lá massa. zonas. Quando chegou aqui no Rio Grande do Norte, ela continuou vendo belezas naturais até o Ceará, mas ela viu pela primeira vez uma pista que era um- um- uma via só para ir, uma via só para voltar, e os carros assim. Já sei, ai E que ela medo. ainda me lembro dela dizendo assim: olha, eu queria dirigir aqui no Brasil, tal, não sei o quê. Bastou assim a primeira meia hora andando conosco no carro, ela, não faço questão não, Não, fiquem à não, não, não. vontade. Conduzam É muita vocês. coisa. Eu vou aqui atrás sentadinha, relaxada, na minha, porque foi, opa, acho que foi a coisa que mais me assustou aí no Brasil, francamente, foi a estrada, foi a condução, que eu fiquei meio, ai, mas o pessoal aqui não para, o pessoal anda, mete-se, e para mim foi muito atrofiante, foi mesmo atrofiante, porque de resto adorei tudo, acho que foi mesmo a única questão que me assustou um bocadinho, tanto que lá está, eu ia toda entusiasmada para conduzir, não, não. Conduzam vocês. Laura, Sim. inclusive, eu queria pegar já que falei dessa viagem de Pernambuco ao Ceará, partindo ainda nessa questão cultural, mas partindo para a experiência profissional dentro do que aconteceu, né, Sim, sim. durante essa turnê. Quem está aí com a gente é a Clara Liberalino, um beijinho para Clara também. Beijinho. Mais alguém que eu tenho que O conhecer quando aí for. Com certeza. Nós estivemos lá no Ceará, participando de um festival lindo, importantíssimo, chamado Made in Maravilhoso, Mato, Made in Mato. que é organizado pelo querido Richelle Guimarães, né? E toda uma equipe, foi lindo. Sim. Tivemos lá dividindo o palco com Edinho Vilas Boas, com Ricardo Com Baia, Baia. com o próprio Richelle, foi lindo. Foi E aí maravilhoso. eu queria saber, Laura, como é que foi para você, porque nós saímos depois de uma viagem como essa e fomos parar literalmente no meio do mato, né? Sim, Aquilo é sim, uma, é sim. uma é uma espécie de granja, né? Um lugar, uma residência. Para quem não conhece o lugar, é um sítio, né? É o sítio Canafístula. Tem uma casa em meio a mata
né? Fechada praticamente. Sim. Nós estamos ali resguardados pela mata, e ali no meio daquele ambiente levantou-se uma estrutura, né? De palco, de som, e mesas para o público sentar e assistir aos concertos. E eu queria saber como é que isso reverberou para ti, porque é completamente diferente de teatro, de Sim. sala de espetáculo, né? Como é que Mas foi isso? o que eu achei de interessante é a possibilidade de levar música a um espaço que nós não associaríamos, que poderia ter um momento daqueles ou uma dinâmica daquelas, e a pessoas que se calhar de outra forma dificilmente têm acesso a ver um espetáculo e poderem usufruir, não é, de um momento musical diferente. Acho que é um festival lindíssimo, o que tem por base, o que tem de origem, do querer levar música àquelas pessoas, querer lhes proporcionar momentos diferentes, querer mostrar-lhes coisas diferentes da realidade que se calhar têm diariamente, não é? Acho que é algo essencial e importante e que o Richelli faz maravilhosamente. E foi dos sítios e dos espaços que eu mais gostei de cantar, apesar de eu estar rota, estava muito cansada, mas foi muito bom, foi um momento mesmo muito bom. E depois de poder tocar com todos em palco assim, foi uma experiência bem diferente, assustadora, no sentido em que, pronto, eu como ainda tenho aqui as minhas coisinhas do clássico, não é? Que é tudo muito esquematizado, tudo muito quadrado, tudo muito ensaiado, então de repente ir assim para palco sem ter visto nada, sem ter feito nada antes, mas esses desafios acho que também fizeram parte e foram importantes, francamente, não só no tempo em que eu estive lá, como as repercussões que tiveram naquilo que eu sou agora, e com certeza que outras experiências irão ter repercussões na Laura do futuro. Portanto, foi uma experiência muito, muito gira, que eu gostei mesmo muito. E depois dormi de rede, portanto. Dormir de rede é uma experiência antropológica, não Ai, é não? adorei, adorei. Achei Pois. tão confortável. É Achei confortabilíssimo, eu muito adoro dormir de confortável. rede. Foi Eu não muito bom. troco a rede por cama nenhuma. A rede é muito Não, legal. eu Olha, quem troco está pela minha conosco aí, cama. quem tá conosco aí também é a Pamela. Grande abraço para a Pamela. O Gomes Augusto, Augusto, um beijinho. grande abraço também. Laura, Sim. lá no Ceará, olha, Cíntia chegou aí, está conosco Ah, um também. Um beijinho para beijinho. Cíntia. E ela foi Olha uma querida, só, partilhou a nossa história. Obrigada. pois é, pois é, ela é uma grande artista também, Pronto, é o que cantautora. eu digo. Eu tenho que ir aí agora agradecer Pois esse é, salto. eu bem espero para os próximos passos, né? Que como eu já disse antes, estava nos nossos planos agora de 2020, vir Estarmos para aí. cá e conseguir conectar mais com cada artista, com os artistas de cada lugar onde nós fôssemos passar, né? Sim. Mas olha, depois lá do Ceará, nós fomos para Mossoró, né? Nós tivemos o concerto em Sim. Mossoró. E lá nós tivemos uma experiência super interessante, né? Porque eu aproveitei que estaremos naquela cidade e que, inclusive, eu faço aqui, do mesmo jeito que agradecer ao Richelli pelo convite para que a gente integrasse a programação do Made in Mato, eu agradeço aqui muito especialmente, do fundo do coração, a César e Simara, que foram muito, são, né, super queridos e grandes artistas também, Maravilhosos mesmo. mas se não fossem eles, não teria acontecido o concerto do Modulatos em Mossoró, aberto assim ao público de maneira geral, porque a nossa intenção inicialmente era, fora a atividade que nós fizemos na universidade, que eu já vou explicar, era atingir um público no Teatro Lauro Monte Filho, que é um teatro importantíssimo para a cidade, que passou muitos anos fechado e voltou a ter atividade. Só que ficou, e fica aqui também a crítica, a, a quem se incomodar, quem ficar chateado comigo, que venha falar comigo no privado, que a gente conversa mais pontualmente. Mas fica aqui a crítica, que eu acho que a administração do teatro deixou muito a desejar, do Teatro Lauro Monte Filho, porque burocratizou em excesso o acesso ao teatro para os artistas, né? E foram muitas as tentativas. Eu procurei o pessoal em fevereiro de 2019
para um concerto que só seria em julho de 2019. E eles vieram me responder em junho de 2019, que já não me podiam conseguir nenhuma data, nenhuma pauta, mesmo que fosse paga, sem contrapartida nenhuma. Eu queria pagar a pauta e nem isso foi possível, porque eles alegaram que não havia pauta disponível, que eu deveria ter procurado com antecedência. Enfim, reticências. E o César e a Simara interviram no assunto. A Simara me cedeu uma pauta que era dela, no Teatro Desvio Rosado, que é o maior teatro da cidade de Mossoró. E foi Lindíssimo, lindo, foi um espetáculo lindo, foi lindíssimo. maravilhoso. Gratidão enorme a todas aquelas pessoas, a equipe de som, de luz, toda a gente com muito boa vontade, né? Sim, Kelly muito. Lira esteve lá Ajudámos conosco, muito. Sim, sim. Marcela Maré esteve lá conosco, uma turma do bem, foi Poder muito partilhar bacana. aquele palco com a Simara, que é uma cantora Pois, maravilhosa. Uma incrível, voz não é? linda, 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 linda. Linda Pois mesmo. é. E aí E... lá, nessa oportunidade, nós tivemos a oportunidade também de ir até a UERN, a universidade, Uhum. né, lá em Sim, Mossoró, sim, sim. a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e fizemos uma atividade que durou o dia todo. Pela manhã fizemos uma roda de conversa, à tarde fizemos um masterclass, que é a aula show, que é uma espécie de concerto didático. E à noite foi o concerto aberto a toda a gente, né, Toda e a gente. gratuito. E Sim. isso para mim foi fundamental. Tivemos aquela sala cheia. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse dia de tão intensas atividades lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, na UER. Bem, esse dia, primeiro, Mossoró é lindíssimo, mas é um calor que não se pode. E para mim foi muito complicado lidar com o calor de Mossoró. Aliás, acho que foi de todos os sítios em que eu tive mesmo mais dificuldade em lidar com as temperaturas, não é? Pronto. Mas foi muito engraçado porque foi um dia muito longo, foi um dia duro, mas foi um dia que terminei cansadíssima, que eu lembro que tu ainda foste sair e eu fui dormir. Mas que foi tão bom, principalmente estando à tarde, quando pudemos partilhar com aqueles alunos um pouco daquilo que nós somos enquanto músicos, poder partilhar a nossa experiência, mas acima de tudo poder deixar um bocadinho de nós neles, da mesma forma que eles deixaram um bocadinho de nós, deles em nós, porque conhecemos lá pessoas fantásticas, fantásticas. Naquele dia foi só conhecer gente maravilhosa, músicos brutais, e depois culminar com aquele concerto que foi tão bom, sabes? A verdade é esta, eu acho que todos os concertos tiveram alguma coisa que me encheram as medidas. Ali foi principalmente o poder estar a partilhar com um grupo de pessoas que também têm os mesmos sonhos, que também têm os mesmos objetivos, e que estavam ali pela música mesmo. E isso Sim. foi muito bonito, foi realmente bonito. Apesar de todo o cansaço acumulado ao longo daquele dia que eu à noite já estava, ai meu Deus, será que eu vou ter voz depois deste Laura, dia todo? e aquele momento específico pela Sim. manhã, Ai, lá, sim, lá na UERN, nós estivemos numa roda de conversa lá sim, com os alunos, né? foi muito Alunos e alunos giro da os UERN, estudantes da universidade, não só do curso de música, mas como de pessoal de outros. audiovisuais, Sim, sim. comunicação, estava lá uma turma boa. Como é que foi isso para você olhar para aquelas pessoas, Com estudantes ali, entusiasmo! Foi né? tanto entusiasmo a quererem fazer questões, a quererem perguntar coisas, que eu acho que é isso que eu senti muito, muito aí no Brasil, que é, é as pessoas são genuínas no sentido em que têm mesmo um real entusiasmo e querem mesmo saber, não têm medo de questionar, Pois, independentemente do que nós poderamos responder ou dizer ou achar, não têm medo. E essa curiosidade sobre tudo o que está por trás de como é que nós chegamos ali, a construção, a nossa construção enquanto músicos, a nossa construção enquanto duo, foi, isso foi tão bonito. Opa, não sei bem o que olha, mais inclusive posso. A Cíntia Sim, está dizendo aqui que ela não pôde estar nesse evento, mas foi a partir do. dali que ela começou a nos seguir Ai, e que vi bom. que quem entrou aí foi o Olha, um Felipe beijinho ao Moraes. Filipe.
que é um dos maiores responsáveis por termos conseguido Sim, realizar essa atividade lá na UERN. Foi foi muito muito bacana. bom. E agora, a Laura comentou, né, as curiosidades que eu acho que são importantes também da gente falar. Afinal, somos todos humanos, né? A Sim. Laura comentou, porque depois, quando terminou as atividades, eu fui para casa, estava muito cansado, você ainda foi dar uma volta. Aquele dia, aquela noite, foi fantástica, porque eu reencontrei, né, o Felipe, que fazia um tempo que eu não via, mas até que a gente ainda tinha se encontrado há uns 2 anos atrás, em Portugal, mas eu encontrei com o Edu Bandeira, que era um amigo de longa data, que eu não via há muito tempo, um grande artista também. A gente já não se via, sei lá, quase 10 anos, e nos encontramos. E encontrei 10 também com anos. o professor Gibson, que é professor da UER, do curso de guitarra. E aí eles resolveram me apresentar um lugar fantástico em Mossoró, que é uma cervejaria moçoroense, chamava Bacurim. Meu Deus do céu. Eu fiquei, agora falando sério, eu fiquei muito feliz porque foi muito prazeroso perceber o grau de profissionalismo, de seriedade, de qualidade com o qual se vem Imenso. fazendo cerveja lá em Mossoró, Estás a falar da né? cerveja. Fiquei muito Eu ia falar dos não, alunos de música. calma que eu vou chegar lá, né, porque eu não aí o pessoal da Bacuri vem fazendo, que é muito importante também. E quem sabe eles não nos patrocinam para a próxima, né? Mas foi muito bacana os meninos me apresentar esse lugar e fiquei muito feliz em saber que está fazendo produtos, não só esse, mas vários produtos de alta qualidade em Mossoró, que circulam em Mossoró. Isso é muito importante. Eu tenho ficado Sim, feliz em ver isso aqui no Brasil. Produções locais de altíssimo nível circulando no local. Isso é uma coisa diferente. No tempo que eu morava aqui, não tinha, não. E tive a oportunidade de rever esses amigos. E na UERN, meu Deus, imagina, foi nessa atividade da UERN, na roda de conversa de manhã, que sim. nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de conhecer o Severo Ricardo, Tiveram. que veio participar conosco depois na aula show, tocou conosco. Inclusive no concerto à noite. Sim, e era um camarada que nós íamos ter como convidado também esse ano, né? No concerto. O Vitor Marley, que é um O grande Vitor Marley, baixista, sim. é muito instrumentista, grande músico, e a Luísa Gugel também, com quem eu trabalhei agora recentemente, ela convidou para fazer parte de um vídeo que ela produziu. Ela aprovou o projeto no edital do governo do estado e fez um trabalho lindo reunindo artistas. E depois dá até uma olhadinha, Laura, que tem uma versão de Além do Sol, que uma menina, uma moça chamada Alane Uhum. cantou, e foi super engraçado, mas vai ser uma história que vai ficar para outra live, que eu tive que mudar o tom dessa música para si. Como é E que foi, tu aceitaste? foi. Agora eu vou-te obrigar a baixar, a mudar tons de outras músicas. Eu já contei esta Não, história, mas é que o Yuri não me deixa mudar os tons das músicas dele. É horrível. E eu tenho que cantar, portanto, eu tenho que me desenrascar da maneira que eu puder para cantar a música. não, eu vou apresentar as composições à Laura e chego a Laura. A composição é essa aqui. Ela, meu Deus, é linda, mas será que não dá pra Mas, gente mudar exatamente, assim o subiu um tom? bocadinho, um tonzinho já é suficiente. Não, não, não. Não, Mas eu não, não dou mi. Não, não mudo. não, Tens que. mas aí, veja, é a Lana, obrigado, sim, que é a Lana, ficou lindo mesmo. O que acontece? Isso é até um assunto bacana também da gente falar aqui, que é Sim. rapidinho. Essa música em particular, Além do Sol, eu fiz um arranjo para ela em 2016, eu acho, para eu tocar sozinho. Eu queria cantar, essa música foi gravada a primeira vez por uma artista potiguar chamada Camila Mazizo, gravou no segundo álbum dela, um álbum chamado Patuá, e é uma música de autoria minha, de Diogo Guanabara e Henrique Pacheco. E na voz da Camila ficou muito bonito, tal, no tom para ela, aquela coisa toda. E, e para mim não conseguia cantar. A música originalmente foi composta em Mi maior. E aí um belo dia eu tive a ideia de estava em Guimarães, lá em Portugal, na casa de Richelli, e eu tive a ideia de baixar a afinação da sexta corda para ré, para ficar com aquele grave mais bonito. Eu gosto. E aí mudei os acordes todos, assim, a configuração, são acordes super simples, mas eu mudei os voicings, né, para ficar interessante, Sim, do sim. meu ponto mais interessante. E deu certo para eu cantar. Eu faço um pouco de esforço para estar ali, para afinar, mas deu certo.
Quando eu apresentei a Laura, lá, essa música é linda e tal, eu quero cantar. Aí pronto, mas vai ser nesse tom aqui, ponto final. Mas essa até é tranquila. Essa até é tranquila. Agora daqui a você, Pois. eu começo a Aí sofrer tem por essa coisa. antecipação. Cada vez que começo a aproximar essa música, eu, ai, aquele Mi. Como é que É eu porque vou essa dar música aquele Mi? tem um Mi muito grave pra Muito Laura, né? grave. Eu sou Tem, tem um, soprano. e é Não é muito engraçado que quando a fácil. gente, o técnico do estúdio disse: Poxa, bicho, isso não é música pra cantora, não. Isso tem extensão muito estranha pra cantora e tal. É, bicho, mas é isso aí, vou fazer. E tá rolando, né? Olha, quem tá com a gente também é o Marcos Vinícius, queria mandar um abraço aqui. E queria aproveitar, Laura, para Sim, perguntar, aliás, você estava falando eu, aqui da cena do. sim. Diz. Não, já é 1h30. 1h30. Três e Cara, meia. pois eu vou falar o seguinte, vou fazer o seguinte. Sim. Nem por coincidência, eu estava me lembrando mais cedo de uma música que eu gosto muito, que, Obrigada, que já Era, faz um mas tempo. tem. É o Mi. O Mi é o meu limite. De uma música que eu gosto muito e que já faz um tempo que eu não toco, acho que eu nem lembro totalmente a letra, mas pouco importa. Eu vou fazer essa música aqui em homenagem a você. Já que a gente está numa situação em que o Modulatos ainda não consegue tocar as músicas juntos, a Infelizmente. gente vai dando um gostinho, né, pessoal? Vocês estão mais acostumados em ouvir a voz da Laura, mas hoje aqui é tudo diferente. Vocês vão ouvir coisas que vocês não estão acostumados no Modulados, que é a minha voz e outras cositas massas. Mas eu me lembrei dessa música aqui porque você lembrou do Vatapá do meu pai, né? Já sei. Se quiser vatapá, procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer. Oi, que saiba mexer. Que saiba mexer. Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer. Que saiba mexer. Que saiba mexer, bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de temperar, sal com gengibre, cebola, iaiá, na hora de machucar, não para de mexer, que é pra não enrolar, panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil réis e uma nega, hoje se faz um vatapá. Um bom vatapá, se faz um vatapá. Vai na casa do meu pai e come um bom vatapá. Ele faz um vatapá, faz um bom vatapá. Um bom vatapá. Maravilhoso! Essa música eu acho muito bacana. É, e o É Vatapá bem também é cantada. incrível. Olha, a gente estava falando aqui um pouco sobre essa experiência de Mossoró, que foi muito bacana, né? O Tivemos essa céu. oportunidade. Desculpa, eu não consigo, mas cada vez que Mossoró para mim é o céu. Puxa, tem o céu mais lindo que eu já vi na minha vida. É lindo, né? E Uma aquilo à coisa noite é uma coisa incrível também, né? Uma coisa mesmo. muito bonito, mesmo bonito aquele Mossoró, céu. Mossoró é especial. Tem pena A ser gente tão quente. tem. A gente acabou não apresentando, né, Laura? Mas a gente Sim, chegou a preparar uma musiquinha bonita, não foi? Para apresentar lá. linda, sim. Pois é, tem que repassar. Temos. Acho que eu não lembro mais dela, cara. Aqui. E- e- Eita, caramba, isso é alto pra Não, caramba. não era É tão. Mossoró. tão- Não, isso é muito agudo. Mas era isso, era. É Mossoró, terra Terra bonita bonita demais. demais. Também é muito grave. Já Mar não lembro como. e o pano.
Uma Meu morro amor, pintado. fala meu cais, sabes que eu Eu só gosto. vou ponta de mel. Exatamente. Aguarde novidades. Essa música vai sair. Vai Já sair. há coisas, já há coisas. Vou beber dos acordes dela com calma, porque eu gosto muito dessa música. É uma música que eu compus logo, pouco depois que eu me mudei daqui para Portugal. Eu comecei a fazer a música, aí deixei ela pelas E reticências e, entretanto, numa viagem eu perdi o caderno onde estava escrita a uma parte dela e, enfim, terminei ela em 2019. E aí a foi gente ia quando me trazer para cá, mostraste. Tu foi. mostraste mesmo E a gente ia antes de trazer. ires para o Brasil. Exato, exatamente, exatamente. Acho Foi no que. último encontro que nós tivemos, antes de tu ires para o Brasil, tu mostraste-me essa música. Exatamente, E tivemos a discutir exatamente. para variar tonalidades. Claro. Não é? Negociações. Eh, É uma música que começa em mi bemol, não, em fá, depois vai para mi bemol, enfim, é muito sim, tá sim. aquelas coisas. Mas Olha, é o uma grande delícia. saxofonista que tá aqui é o Clauber, é um amigo que eu fiz em 2012, lá em Teresina, que é uma terra linda, e que é mais quente que o Mossoró, viu, Lara? É, mas olha Não, só, é assim, eu estou-me a queixar, mas aqui em Portugal tem estado temperaturas de Mossoró, tem estado 30 e tal graus sem uau, ponta de vento. Então tem sido, para mim tem sido um sofrimento. Só estou bem dentro de meu casa, Deus. porque tem estado um calor absurdo, absurdo. Lá está, É sol e Jorge, churrasco. calor de Natal, adorei o calor de Natal. É um É calor bom, né? bom, é um calor que uma pessoa não está a sentir sufocada. Mas Porque tem é muito aquela bom. brisa, né? Sim, Ah, sim, é bom sim. E aquele mar demais. maravilhoso. Olha, Laura, Sim. é, a gente passou por Mossoró, passou por 38 graus Pernambuco. Em meia-noite. Pernambuco, Ai meu Deus, desculpa. 38 graus à meia-noite em Teresina. Meu Deus! Como é que as pessoas Teresina, conseguem respirar em Teresina é Teresina? muito quente. Teresina é muito quente. Ah, Mas ok. é uma terra incrível também. A gente vai lá. Pronto, por mim Quando podemos passar ir essa pandemia, a lá. gente vai lá. Podemos ir a. A gente vai lá, Tantos sítios que quero eu quero rever o ir. Flauber, quero rever o Paulinho, que é um grande baixista, grande músico, uma pessoa incrível, Paulo Dantas, com quem eu tenho Paulo trabalhado aí em Dantas, Portugal. que já Sim, ouvi falar tanto nele, inclusive já começámos a fazer aquele arranjo da música dele e ainda sim, não, pois, não o conheci um dia será. pessoalmente, é impressionante. Pois é. É Mas muita gente, Laura, são só por muitos curiosidade, lugares. no inverno quais são as temperaturas de Teresina? Só para ver se para mim é mais suportável. Olha, no inverno, eu acho que não muda muita coisa, não. Ai meu Deus, ok, não sei, então vamos ter que pensar seriamente. Olha, eu já estou sabendo que o Flauber está mais perto, ele está lá em Fortaleza. Então, Olha, eu vou subir aí em Fortaleza com a Laura estou a fazer as para a gente neiras. comer um peixe, comer uma peixada bacana. E lá em Fortaleza também se come peixe muito bom. E a gente faz esse som com o Flauber, que é um músico. Aliás, os músicos de Teresina, meu Deus do céu. Olha, Laura, Sim, fala aí um pouquinho assim, brevemente, como é que foi a experiência de estar em contato com a mídia aqui, porque nós também sim. demos entrevista não só para a rádio, mas também para a TV, Televisão, e, sim. e foi uma abordagem diferente, né? A gente já tinha feito isso em Portugal, a rádio e TV, mas como é que foi para você estar diante da mídia brasileira, né? Sim, sim. A maneira como se comunicaram, como te perguntaram, aquilo que queriam saber, como é que foi essa experiência para ti? Foi, a nível de rádio, eu não senti tanta diferença relativamente às questões que vamos também tendo por aqui. Eram questões muito a nível do nosso percurso, dos nossos objetivos musicais, de como é que estava a ser a nossa experiência ali, não é? Obviamente essas perguntas estão muito intimamente ligadas à tour. Agora, a nível de televisões, foi engraçado porque aquele tipo de programas eu nunca tinha propriamente testado, não é? Aqueles programas de tarde, de manhã, mas também tivemos a reportagem na Globo, Natal, certo? Sim. Não, Rio Grande do Norte. É na Globo. Ahm, Sim, que é aí, eu queria né? dizer correto, que é Globo Natal. Não sei se é Rio Grande do Norte. É que ele chamou Inter TV na Globo de Inter Natal. TV, ok, é isso. Mas é esse nível, não senti tanta diferença assim das questões que normalmente nos colocam também por aqui. Mas a experiência de estar tantas vezes em tão pouco tempo com mídia, isso sim foi diferente. E era aquela coisa, lembro-me lá está, quando foi na Globo, que foi super cedo.
e ter que acordar 6 horas da manhã. e ter que acordar cedo, porque aqui em Portugal eu acordo bem mais tarde do que 5 ou 6 da manhã. O ter que ir para lá, a dinâmica de ligar a câmara, estarmos ali preparados, sermos diretos, sem grandes desvios de conversa, não é? Porque há ali um tempo a ser Sim, cumprido e não podemos exceder esse tempo. Esse lado é estranho porque eu sou uma pessoa faladora, então, por norma, apetece-me contar mais coisas e não havia tempo para isso, não é? As coisas tinham que ser muito então, pão, pão, queijo, queijo. Mas foi engraçado, mas obviamente o que eu mais gostei de tudo foram os concertos. pois. Mas Nós, foi uma maneira nós muito passamos. boa de podermos mostrar o nosso trabalho e podermos falar sobre os concertos que íamos fazer e podemos também cativar o público a ir nos Sim, ver e ouvir. sim. E nós tivemos a oportunidade de passar por teatros, né, Sim, por ateliês, teatro não. por associações culturais, Sim. o Festival Mato, tivemos pelo Sesc lá em Pernambuco, né? Então foi bem bacana. Mas depois nós voltamos para Portugal, né, ainda em 2019, Sim, e fizemos o lançamento do álbum no lugar onde entre uma aspas, tudo casa começou, nossa. onde Sim. realizamos os ensaios, né, que é a Casa do Povo. Eu sempre eterna gratidão ao Jaime, a toda a equipe da Casa do Povo, ao Diogo. Mas teve um episódio muito engraçado que eu vou contar aqui, que eu depois também queria suas considerações. Nós fomos parar num festival muito bacana, que era a Fira B. É uma Sim, feira, na sim. verdade, uma rodada de negócios na Espanha, na ilha de Maiorca. E foi Sim. muito bacana, muito bacana. Assim, o meu espanhol é tão péssimo quanto o meu inglês, né? Mas pelo menos parece. Então, quando eles falam, eu consigo entender parcialmente. Só não tento falar porque corre muito mal. Mas bem, fomos para a Espanha e chegamos lá, tivemos na passagem de som, né, lá no Chesc Forteza, um teatro incrível, um espetáculo, né? Lugar incrível. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque de manhã nós fomos para as rodadas de negócio e tentamos falar com os produtores e aquela coisa toda, o pessoal que organiza eventos. E eu notei, né, comentei até com a Laura, notei que tava uma coisa meio assim, certo, e vocês, quem são? Os artistas? Vieram aqui falar com a gente, tá bem. Aí tudo bem, fomos embora e fomos para nossa atividade, né? Passar o som e tocar à noite. E na passagem de som aconteceu a cena que para mim foi a mais engraçada. Eu lembro de começar a espalhar o meu material, o meu equipamento nos pedaços assim no chão, e os técnicos de som super atenciosos, super educados. Super, Mas eu super lembro impecáveis. claramente de um deles ter comentado com o outro, assim, quando viu um equipamento que eu uso, né? Usava mais nessa altura, que era um loop, que era o que cabia no meu bolso que eu comprei, um da Line 6. Enfim, coloquei lá, quando o cara viu a marca e fez assim, tem gente que não sabe gastar dinheiro, né? Olha aí. Aí comentou com o outro, só que isso em espanhol, mas eu percebi, tá, beleza. E aí nós fomos passar o som. Eu olhei para ele e disse, olha, então tudo ok, vamos passar o som. Vamos lá, Laura, vamos. Eu não olhei para a Laura, não contei nada, eu simplesmente comecei a tocar, depois a Laura entrou, cantou, fizemos o que tínhamos para fazer no teste de som. Quando terminamos, estavam os dois técnicos assim, olhando pra gente. Olha, obrigado, deu certo, tá tudo ok, não precisamos de mais nada, tá tudo bem. Os caras vieram prontamente assim, olha, peraí, precisa disso aqui, quer água, quer... Mudou completamente Completamente, foi. a abordagem, né? E os caras ficaram impressionados, o som incrível, vocês, poxa, parece uma banda, vocês só são dois e tal. E foi uma experiência muito engraçada. Foi. E no concerto, à noite, né? Depois que nós tocamos, todos os produtores com quem nós falamos e os que nós não falamos vieram nos abordar também com outra pegada, Sim, né? sim. De Eu outra acho que para maneira. mim o que mexeu mais comigo foi perceber no final, quando, não é? Nós só tínhamos meia hora para tocar e quando terminámos, estar a ouvir o público a pedir mais. Exatamente. Foi uma sensação de Foi incrível. oi? A sério, foi. Opa, eu Foi. acho que fiquei naquele momento, tive-se passagem, o meu ego foi lá para cima. Mas A gente levou, entre aspas, né? A gente foi não é, meio eu acho que passa muito por. mais Eu estava assim, eu estava nervosa, já há muito tempo que eu não ficava tão nervosa antes de tocar como fiquei ali na Fira B.
mas acima de tudo o que eu senti e que percebo, nós só somos dois, não é? Sim, Uma voz e guitarra, quer dizer, eu entendo verdade. aquela reação de só dois, o que é que vai sair É, daqui? fica. O que essa Sim, gente vai fazer? São dois, e atenção que foi uma noite em que os únicos que eram duo éramos nós os dois. sim, éramos nós os O dois. De resto foi pessoal sempre que bandas. apresentou foi sempre banda, Foi com sempre bateria, com piano, com contrabaixo, saxofone, coisa, inclusive, diga-se de passagem, de altíssimo nível, né? Meu Deus, vemos lá E concertos absurdamente incríveis. foi, Incríveis. Mas eu acho que é isso que se calhar acaba por cativar e espantar um bocadinho as pessoas, é ver que somos dois, mas conseguimos fazer a música tá música, ali, não é? A né? música está ali e acima de tudo que nós temos muita cumplicidade e empatia em palco, não é? E já nos conhecemos muito bem musicalmente, já sabemos muitas vezes por onde é que o outro vai, que caminho é Exatamente, que o outro vai assumir. E parece que não, mas isso traz uma coesão muito grande ao que é o Modulatos, não é? O é verdade. Modulatos construiu-se até aqui e acho que se vai continuar a construir, não só porque nós individualmente, enquanto pessoas, vamos continuar a crescer, mas nós os dois, enquanto duo, vamos continuar a dar coisas um ao outro que nos vais permitir chegar e ir desbravando outros caminhos. Sim, hum, que acho que essa. Mas acho que aí somos os dois iguais. Nunca estamos, queremos sempre mais qualquer coisita. Vamos mudar é agora verdade. isto, vamos. Esse lado Olha, é que temos os dois. Laura, Sim. olha só, quem está aqui com a gente é o Cauê Nardi, que é um grande artista brasileiro que vive em Portugal. E quem entrou agora foi a Renata, que está aí com a Carmo, Que está com a só Carmen. aguardando. Estamos aí aguardando nos momentos finais. E, inclusive, eu tenho que dar uma ligada para o Ivo, meu irmão, para a gente Estás a falar. falhar. Tem muita. Meu Deus, é coisa para caramba no domínio. Mas olha, eu queria aproveitar também esse pedacinho, mandar beijo grande para Renata, para a família toda dela, que são os queridos. Na verdade, em Ovar, que é uma cidade lá de Portugal, para quem não conhece, não sabe do que a gente está Que é a falando, minha cidade. de onde vem a Renata, é um lugar que me surpreendeu. Eu, quando fui para Portugal, fui para Aveiro e achava que seria o lugar que ia me abraçar, né, que ia me receber. Fui super bem recebido, fiz grandes amigos, fui sempre muito bem tratado. Mas foi no Porto que eu me estabeleci e que fiz meu caminho, mas me surpreendi porque foi em Ovar que eu fiz grandes amigos, assim, que eu, que eu, que eu senti braços abertos de famílias que me acolheram, né, que me acolhem, me recebem como sendo parte delas. E a minha gratidão a vocês é sem tamanho, não é impossível encontrar palavras para descrever o sentimento que eu tenho por vocês, de gratidão e de carinho sincero. Mas eu queria aproveitar, antes da gente falar sobre 2020, que a Laura tocasse aí pra gente. Essa é uma novidade que talvez ninguém esperasse. A Laura vai tocar e cantar pra gente, que tal? Vamos lá, vamos lá. Bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor de telepatia no chão, no mar, na lua, na melodia, mania de você.
de tanta gente se beijar, de tanto imaginar. Só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada. Só pra deitar e rolar com você. A minha versãozinha da Maria de Você, com muitas notas aladas no piano. Nada, Mas tá esta lindo. música pronto, eu gosto muito desta música. Já sabes disso. Tá lindo. Lindo demais. Pra quem não sabia, a Laura toca piano também. Ela faz ali a onda dela e é muito bacana. Inclusive, fiquem já sabendo que futuramente, né, próximas investidas moduláticas aqui pelo Brasil, nós vamos dedicar um tempinho à partilha, né, de conhecimento, a atividades, né, mais voltadas para a música, assim, para o estudo da música, ensino-aprendizagem da música. Então, tenha atenção a isso aí. Lembrando que quem quiser perguntar alguma coisa, a gente está Estejam à pertinho do final da vontade, live, sim. mas E podem perguntar à não. vontade. Sobre 2020, então, ficou toda a gente se perguntando e me perguntando, e aí, essa tour, como é? Vocês vão, como é isso? Né? Nós começamos 2020 muito bem, nós, por indicação de uma produtora Super que bem, e conhecemos nós íamos tocar no a que, tantos sítios. Tínhamos os concertos aqui em foi, Portugal, íamos à Itália, íamos à Escócia e íamos ao Brasil. Infelizmente a pandemia obrigou-nos a alterar um bocadinho o que nós pretendíamos fazer este ano e as coisas tiveram que ser ou adiadas ou canceladas. Mas, olha, cá era fez uma questão muito pertinente. Posso responder? por favor, Ora por bem, é favor, uma questão assim grandinha, pode, que tem muita bem informação. rapidinho, pode ficar muito à vontade para Sim, perguntar, gente, o que completamente. quiser. Olhem, uma coisa que para mim é essencial na minha rotina vocal é isto. Sempre. Esta garrafa tem 2 litros, anda comigo para todo lado e eu tento beber pelo menos. Pronto, nem sempre consigo beber uma garrafa inteira destas, mas sei que pelo menos litro e meio de água eu bebo por dia. Isto porque é sempre importante não estarmos a hidratar a zona da garganta, não é? Laringe, faringe, as cordas vocais automaticamente acabam por ser hidratadas, apesar de serem 2 canais diferentes. Mas isso, sim, a água para mim é essencial. Pois é assim, a nível de cuidados, eu tenho muitos cuidados alimentares também. Isto porque eu, como o diafragma, não é, encaixa em cima do estômago, ao longo do tempo, e nós que usamos a respiração diafragmática, ele começa a fazer tanta pressão no estômago que a válvula, que serve para fechar o estômago e para o suco gástrico não subir, começa a abrir. O que faz com que nós tenhamos facilmente inflamações na garganta. Ou seja, mesmo a nível alimentar, eu alterei muita coisa. Pronto, comer carne é uma opção pessoal, não tem propriamente a ver com isto, mas de facto as carnes vermelhas acabam sempre por afetar essa questão do refluxo. Evito picantes, só como picantes muito de vez em quando, mesmo com coisas mais ácidas, apesar de que eu adoro frutas tipo kiwi, maracujá, frutas que são ácidas, mas eu evito comê-las porque também vão fazer mal à garganta. E depois, deixa-me ver mais coisas. Dormir bem, que é essa coisa que eu menos faço. Isto também porque tenho um sono extremamente leve e facilmente desperto.
mas tento dormir pelo menos as 8 horas. Tento-me obrigar, um dia que me deito mais tarde, eu obrigo-me a ficar um bocadinho até mais tarde na cama, exatamente para fazer pelo menos as 8 horas de sono. Este tipo de cuidados são cuidados mesmo muito importantes a ter no dia a dia, para que a voz esteja sempre, sem sombra de dúvida, deitar e dormir 8 horas é muito complicado. E nós mulheres, que por norma temos o sono mais leve, obviamente que há exceções, isto é generalizar, mas tem a ver com o facto de nós estarmos mais atentos a ruídos agudos, então, por causa de toda a mecânica corporal de ser mãe, então nós temos automaticamente um sono mais leve. E outra coisa, eu evito a todo custo químicos. Quando eu falo de químicos, medicações, eu sou aquela pessoa que se me apercebo que está a acontecer qualquer coisa, eu vou fazer aqueles remédios todos caseiros. Ou seja, chás, sim. E tem a ver, essa questão do ouvido, nós mulheres ouvimos melhor sons agudos do que graves por causa do conseguirmos despertar quando o bebê chora. Ou seja, toda aqui uma mecânica física que tem a ver com o ser mãe. Mas, portanto, voltando ao que eu estava a dizer, lá está, eu começo a falar e vou em assuntos, depois vou ali e já me perdi. Então, você falava dos químicos, de evitar os Dos químicos. químicos, eu evito químicos a todo custo. Imagina, eu tenho cuidado, eu todos os dias quando acordo faz parte do meu acordar, abrir a boca e ver como é que está a garganta. Pronto. Se eu começo a notar que está a ficar rosada, não é? Eu prefiro fazer chá de perpétuas roxas ou com gengibre, que o gengibre é um anti-inflamatório natural. Porque os químicos, não só para o corpo começa a ficar viciado e a dada altura deixa de fazer efeito. Há muitos químicos que isso acontece. Portanto, é aconselhável nós evitarmos a todo custo estarmos sempre a tomar, eu não sei os nomes aí dos medicamentos, mas aqui é muito Brufen, Benuron, que são anti-inflamatórios. Um deles é anti-inflamatório, o outro é mais para as dores. Mas evito, tentando fazer coisas mais naturais, como chá de limão, gengibre, perpétuas, roxas. Depois há um chá que é milagroso, mas que é a coisa mais horrível de sabor, que é cebola, alho, limão e gengibre. Olha, Não, mas é eu- maravilhoso. Já sobre, sobre curou-me. essa, sobre essa questão dos químicos, eu Sim, tenho, eu também faço isso, também não uso remédio, assim, a não ser que seja, estritamente necessário. que não tenha jeito, Sim, sim, sim. Então, mas eu costumo dizer que tudo se resolve com banho, suco e chá, né? Se você tem febre, é sério, tem febre, toma um banho frio. Banho de água gelada. Toma chá, chá de várias coisas para várias coisas Sim. diferentes. E tem um remédio que eu gosto muito que evita gripe, evita mal olhada, evita porrada de coisa, que é mel, Ai, o mel. limão e cachaça. Que Mas a inclusive eu já apresentei cachaça aqui. tem álcool e o álcool não é bom para a voz. Eu sei. Mas olha, você conheceu a meladinha e você viu que aquilo funciona, que faz Sim, bem. por acaso e tu ficaste bem no instante, foi literalmente um dia para o outro, ficaste bem. Mas eu Pois. tento evitar, pá, obviamente que uma vez por outra uma pessoa bebe, mas se eu sei que vou cantar, 2 dias antes eu não toco mesmo em álcool. E no próprio dia, obviamente, antes de cantar, não toco em álcool. Porque o álcool tem um efeito anestesiante das cordas vocais. Então, por isso é que uma pessoa, Pois. quando bebe e vai cantar, pensa: epá, não se passa nada porque nada dói, porque está Exato. anestesiado. Mas o facto de não doer não significa que nós estamos a fazer, e faltam 27 segundos, estejamos a fazer bem. Pelo Olha, contrário, começa outra live só para a gente é? conseguir. Então, sim, sim, É, vou terminar a live e vou recomeçar outra. maravilha. Até já! Até já.